hoje, na hora do cafezinho, a gente recebe o diácono Geislânio. Bem-vindo. Obrigado, tudo bem? Tudo bem. Então vamos lá. Como surgiu essa vontade de entrar para o seminário, virar diácono, até chegar a ser padre? Bom, eu sou do interior da Bahia, numa cidadezinha chamada Barra da Estiva. E lá eu era coroinha, trabalhava com catequese, grupo de jovens, e diversas atividades dentro da igreja. Então, quando estava ali no período entre 14 e 15 anos, me veio o desejo mais ardente. As pessoas costumavam dizer, pelas tarefas que eu já assumia, que eu poderia ser padre, enxergavam já essa vocação em mim. Mas eu mesmo só fui assumir isso para mim depois dos 15 anos, fazendo os encontros vocacionais. Terminando o ensino médio, aos 17 anos, então, eu comecei a fazer o processo de acompanhamento na congregação religiosa, os estigmatinos, e então eu comecei esse processo de acompanhamento entre os anos de 2012, 2013 e 2014. Em 2015 eu vim para Campinas para poder começar a estudar filosofia. Mas, às vezes, é como costumamos dizer entre nós, existe vocação certa, mas às vezes o local não é o certo. Então eu deixei a congregação em 2016 e continuei a fazer a filosofia por conta própria, como bolsista. E nesse processo, na convivência com os demais seminaristas diocesanos, em especial os da Arquidiocese de Campinas, eu decidi fazer os encontros vocacionais aqui da Arquidiocese de Campinas. Então, em 2018, eu entrei no seminário propedêutico, que é o primeiro ano de seminário, ainda não faz nenhuma faculdade. E depois deste ano passado, como eu já tinha a filosofia concluída, então eu comecei já a teologia. Foram 4 anos, e aí nesse processo foi o discernimento, trabalhando em diversas paróquias, entre elas aqui a paróquia Santa Rita, entre os anos de 2020 e 2021. Passei por outras também, como São Paulo Apóstolo de Sumaré, como paróquia Frei Galvão de Barão Geraldo, e agora na paróquia São José de Elias Fausto. E assim se deu. Não existe na vocação da gente um momento que baixa uma luz na nossa cabeça, vem uma voz do céu dizendo: vem, vamos ser padre ou coisa do tipo. É no ordinário de nossas vidas, nas coisas simples, na doação de cada dia, no serviço à igreja, que a gente vai se descobrindo. A gente, quando prova de uma coisa boa, a gente tem sede e fome de mais e mais e mais. Então eu sentia que eu poderia doar mais de mim e que, dentre dos talentos que eu tinha, isso era compatível com a vocação presbiteral. E como foi, como está sendo esse tempo que você tem passado com o Padre Rogério, o Padre César? Como é essa relação de vocês? Nós nos conhecemos já há bastante tempo, desde 2015, quando eu vim para Campinas. Uma das primeiras amizades que eu fiz aqui na Arquidiocese de Campinas foi com o Padre César. Nós estudávamos filosofia juntos. Nesse período, o Padre Rogério estava no 2º ano de teologia, e por meio do Padre César eu me aproximei também do Padre Rogério. Convivemos muito tempo, enquanto ele enquanto seminarista, depois também ali no ano de síntese, diácono, até que se tornou padre. E aí houve a oportunidade de vir aqui trabalhar com ele, mas é uma amizade que nós já construímos há bastante tempo. A gente consegue estabelecer um bom diálogo entre nós, a amizade favorece nosso trabalho juntos, e isso também colaborou muito para que eu escolhesse a paróquia Santa Rita, para que sediasse a minha ordenação. A paróquia que eu venho, aqui na Arquidiocese que me enviou para o seminário, é a paróquia Santana de Campinas. Porém, é uma paróquia ainda não muito grande assim, para acolher geralmente o público de uma ordenação que é maior, também a quantidade de padres, Então, de modo que ficaria algumas pessoas do lado de fora. Então, eu gostaria que todos pudessem estar no ambiente celebrativo. Então, tinha que pensar numa igreja grande. E também em pessoas que pudessem abraçar a causa. Graças a Deus, aqui em Indaiatuba fui muito bem acolhido. Então, pensando no tamanho da Igreja Santa Rita, no povo
que com certeza abraçaria a causa da minha ordenação, né? Numa conversa com o padre Rogério, decidimos que seria aqui, né? Já há um tempo. Íamos amadurecendo essa ideia, que se concretizou, né? A partir do anúncio realmente da aprovação da ordenação, que vai acontecer no dia 25 de novembro. Falando nisso, como tá a ansiedade, a expectativa? Olha, eu não costumo ser uma pessoa muito ansiosa por algumas coisas, né? Tanto na ordenação diaconal quanto agora na presbiteral, o ministério em si ainda não me deixa extremamente ansioso, até as vésperas, né? Porque na diaconal também, até a quinta-feira eu estava tranquilo. Quando chegou a sexta eu estava uma pilha de nervos, porque aconteceria no sábado. Nesta, eu costumo dizer que é algo parecido, porque em si o dia da ordenação não me deixa ansioso. O que me deixa ansioso é esse processo de preparação, né? De distribuição de tarefas, ver se as coisas vão funcionar, se vão ficar prontas a tempo, né? Se está dando tudo certo. Isso me deixa mais ansioso, né? E quanto ao ministério mesmo, a gente tem aquele leve frio na barriga, né? Um pouco de medo, né? Eu não considero isso como ansiedade, mas é porque é algo que, por mais que nós passamos 9 anos, 10 anos se preparando para isso, né, de certo modo a gente só aprende de fato na prática. Então, de certo modo, podemos dizer que estamos mergulhando no desconhecido. Isso assusta. Eu acho que isso com todas as pessoas, né? Quando vem um desafio pela frente, começa uma nova profissão, todas essas coisas, a gente fica com aquele receio. Será que eu vou dar conta? Será que vai dar certo? Mas a graça de Deus se antecipa, age em nós, faz com que tudo dê certo. O meu lema de ordenação, inclusive, né, diz muito respeito, né, a respeito das minhas expectativas em relação ao ministério. Convosco e para vós, é inspirado no texto de Santo Agostinho, né, que diz o seguinte: se me assusta o que eu sou para vós, me consolo o que sou convosco. Para vós sou bispo, convosco sou cristão. Sem pretensões de querer ser bispo, mas até porque no tempo de Agostinho, né, as coisas se confundiam entre o ministério episcopal e presbiteral, né, mas assim, é no sentido de que a tarefa, o ofício, assusta, até porque a gente sabe que a gente, no fim das contas, não é digno, é algo que é muito grandioso para a gente. E só a graça de Deus atuando mesmo em nós que nos faz capazes de assumir isso, né? Mas por ser algo tão grandioso, assusta. Mas algo tem que nos consolar, que é a nossa primeira vocação, a vocação batismal, né? O que nós somos juntos, cristãos. Ser padre é um jeito que Deus me convocou, um jeito que também eu encontrei de viver melhor a minha vocação de ser cristão. Foi pensando nessas coisas que eu inverti as palavras, né, que aparecem no texto de Santo Agostinho, em vez de ser para vós e convosco, convosco e para vós, colocando na ordem primeiro do batismo e depois da vocação presbiteral. Já dizem respeito, então, assim, aos meus medos, às minhas expectativas, tudo isso presente no meu lema, que o lema é a inspiração, o preceito, o objetivo que você coloca para o seu ministério, né? E eu quero ser um bom padre, né, a serviço de Deus e da igreja, né, junto do povo, para podermos caminharmos juntos na manifestação desse reino de Deus que já está no meio de nós, por meio de Jesus Cristo. E como foi, qual foi a parte mais difícil, desde quando você decidiu sair dessa cidade, vir para cá com esse desejo? A parte mais difícil foi depois de ter deixado o seminário religioso, né, investir novamente, né, no seminário, né, na experiência do seminário, né. Eu estava ali concluindo a filosofia, pensava também em fazer outros cursos, né, e estava trabalhando, já estava com uma certa estabilidade financeira. Deixar tudo isso e voltar para o seminário, né, um ambiente que, apesar de ser muito bom, né, mas também ao mesmo tempo a gente se torna pessoas mais dependentes, né? Então essa coisa de voltar à estrutura de seminário foi desafiador para mim, mas depois também a gente se acostuma, né? Graças a Deus eu sou uma pessoa de fácil adaptação.
né? E também a graça de Deus vai agindo em nós e nos conduzindo, né? Para poder enfrentar os desafios, né? Até porque toda profissão, toda vocação, ela vai ter suas dificuldades, né? Mas se a gente realmente tem amor por as escolhas que nós fazemos, né? Se nós sabemos que nos vai realizar enquanto pessoa, a gente vai ser capaz também de superar as dificuldades, né? Que vão surgindo aí ao longo da caminhada. Quando você falou que queria entrar para o seminário, queria ser padre, como foi para sua família? Assim, não houve estranhamento, porque foi algo que antecipou a minha fala, né, a minha decisão. Né? As pessoas já diziam, ele tem jeito de padre, ele vai ser padre. Minha família já ouvia isso, já percebia isso. Né? Então, assim, quando eu disse, não foi uma novidade para ninguém. Né? E não houve, assim, rejeição da parte dos meus pais. Graças a Deus, os meus pais sempre me apoiaram em minhas decisões. Tanto quando eu decidi sair de casa aos 17 anos para poder entrar no seminário, também quando eu decidi dar um tempo, né, e trabalhar, fazer uma outra experiência. Quando eu decidi retornar, também sempre me apoiando, né? Então, assim, nunca tive muita dificuldade com a minha família nesse sentido, porque eles estavam comigo para o que der e vier, né? Então, assim, isso é muito bom, né? Porque na família existe uma gratuidade muito grande, não é pelo que você pode oferecer para ela. Né? Então, assim, para eles não foi uma preocupação, né, se questões financeiras, etc. E tal, lógico, passa algo nesse sentido, mas eles querem a felicidade. Se você está atrás dos seus sonhos, né, a família tem esse papel de estar apoiando mesmo, né, e ajudando. É isso. E qual a mensagem que você deixa para as pessoas? Se Deus te chama para algo, né, ouça a voz dele, tenha coragem, ousadia. Se a gente não tem coragem de enfrentar, a gente pode estar enterrando os talentos. Lembrem-se da parábola dos talentos, né? Quanto mais a gente coloca a serviço, mais os talentos se multiplicam. Mas se nós o enterramos, não colocamos em prática, temos medo, nos acomodamos, até mesmo aquele talento que nós temos, nós acabamos por perdê-lo. Então a gente precisa ter ousadia. E por fim, também junto com essa mensagem, também deixar o convite, né, para que estejam comigo no dia 25 de novembro, aqui na Igreja Matriz Santa Rita de Cássia, às 9h30 da manhã, né, nessa celebração eucarística. Eu seria ordenado pela imposição das mãos do nosso bispo, pela prece de ordenação, né, presbítero, padre, para a igreja, ao serviço do povo de Deus. Estejam comigo, né, e também aproveito para convidá-los, né, para as minhas primeiras missas, em especial a que vai acontecer no mesmo dia 25 às 18 horas, lá em Elias Fausto, a paróquia em que eu exerço meu ministério diaconal, e aqui na paróquia Santa Rita, no dia 26 às 10 horas da manhã, também estarei presidindo aí. E vale lembrar que a participação na primeira missa de um neo-sacerdote, né, de um padre novo, né, garante para nós indulgências, né? Então, aqueles que estão aí com penas eternas, né, para ir serem sanadas, então a participação nesta missa garante indulgência plenária, desde que esteja em estado de graça, com a confissão em dias, né, aí a gente está livre das culpas eternas. Então venha, que é só lucro, e as celebrações tanto da ordenação quanto da primeira missa estão sendo preparadas com muito carinho, vai estar muito bonita, né? Além da beleza em si que a celebração eucarística já traz, né, terá um brilho a mais, né, por tudo que está sendo preparado para este momento, né, tão singular, né, na vida da Arquidiocese de Campinas. Tanto da minha ordenação quanto dos meus irmãos. O Vinícius, que vai ser ordenado dia 2 de dezembro, e o Bruno, dia 18, né, de novembro. Ficou na ordem aí errada, mas o Bruno dia 18 de novembro e o Vinícius dia 2 de dezembro, juntos em comunhão, aí para servir a Igreja de Campinas. Que Deus te abençoe, que seja aí o início de uma nova etapa muito linda. Obrigado, Deus abençoe, e obrigado por essa oportunidade aqui da Paróquia Santa Rita e ceder esse espaço para a gente conversar, para me dar a conhecer um pouco mais a esta paróquia. E relembrar também velhos tempos, né, de quando aqui trabalhei. A Hora do Cafezinho fica por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.